Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa esta semana na Economia. Este programa é hoje trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Seja a comprar, a vender, a arrendar ou a investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Isto tudo através de uma vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. Isto é, dignos com o domos, com o também, .pt. Muito obrigado, Dignos Domos. E passo também já a apresentar aqui o meu companheiro desta aventura, Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Tudo, Ricardo. Essa que tal? semana foi economicamente falando favorável. Foi mais uma semana a juntar às outras neste tempo de confinamento, mas temos aqui uns assuntos interessantes para falar, eu acho. Eu também acho que sim, acho que trouxemos aqui, fizemos uma boa seleção de alguns assuntos que achamos pertinentes. Este programa foca-se em trazermos e informar-vos e debatermos também, explorarmos um bocadinho os nossos pensamentos sobre aquilo que trazemos para um programa. Então, também sem... Diz uma coisa, tens ido fazer compras? Tenho ido fazer compras Vais ao supermercado? tanto online como também ao supermercado, sim. Sim, vais ao supermercado comprar as mercearias, Sim. as coisas, os produtos de higiene, a limpeza da casa, tudo. Certo. E um carro ainda não foste comprar, pois não? Um carro ainda não fui comprar, é verdade. Mas eras capaz? se houvesse uma boa promoção da semana, se calhar... No folheto. Exatamente, se estivesse no folheto, fizesse parte do folheto da semana, se calhar era capaz de... Mas... Se calhar quem nos está a ouvir acha que estamos assim... Se calhar está, mas já vemos um copito a mais, não? Isto é possível, apesar de ser sexta-feira, ainda não estamos no fim de semana, ainda não estamos com o tal copito. Mas isto já é possível, pelo menos na Alemanha, não é? Que é de onde o primeiro assunto que nós trazemos para a mesa vem. Então não é que o Lidl na Alemanha possibilitará agora aos seus clientes de não só ir buscar papel higiênico, ou os artigos de limpeza, ou até aquele pacote de sal que está a faltar, e se calhar vir embora já numa viatura nova. É interessante, não é propriamente novo, pelo menos algo que eu sei que já foi experimentado em Portugal. A MediaMarkt já vendeu carros, ou pelo menos teve na sua oferta carros, mas é muito interessante que tenhamos agora cadeias de distribuição, como o Lidl, a entrar nesta oferta, para já na Alemanha, mas claro que se as coisas correrem bem e houver adesão, pode-se perfeitamente estender-se a outros países. Portanto, é muito engraçado que, como tu disseste, possamos ir ao Lidl com uma lista de compras e saiamos de lá se calhar não com o negócio fechado, mas a pensar, se calhar aproveito e trago um carrito. Exatamente, até porque escreve o Alfredo Lavrador no Observador, que foi onde a gente foi buscar a fonte desta notícia, que a modalidade escolhida é o leasing e tem preços a começar nos 49 euros. Portanto, eu acho que pode ser bastante aliciante nós sairmos de lá com um veículo, em vez de ser só com o carrinho das compras. E se calhar naquelas alturas em que há promoções, ou peluches, oferta de peluches, ou os animais da quinta, ou o que quer que seja, se calhar ao comprar um carro levamos um porradão de peluches ainda de oferta. O 2x1 seria brutal. nesse aspecto. 2x1 seria brutal. Mas, eras capaz de comprar um carro desta... Opa, honestamente, acho que Sim. não. Acho que não. Não. Acho que não. Porque eu sou daqueles que faz uma pesquisa extensiva e
Só se o carro que eu estivesse mesmo interessado estivesse lá à venda e também com as condições económicas, né, de poder financiamento e etc, etc, fossem as mais favoráveis, que eu não duvido até que talvez o Lidl consiga algumas medidas de financiamento atrativas em comparação ao mercado e àquilo que existe, né? Porque eles tendem muito a sair um bocadinho da caixa e se calhar isto até será favorável para o consumidor. Claro, claro, com certeza que se perde a parte da customização, de poderes modelar o carro com aquilo, com o equipamento, até com as motorizações, obviamente, que desejas. Mas, de facto, já se compra tanta coisa numa cadeia de distribuição, como um robô de... Olha, esta semana estão a anunciar robôs de cozinha, porque não dar o salto para carros. É muito interessante. Eu imagino em que corredor é que vão estar os carros. Portanto, temos os vegetais, os frescos, em que corredor é que vão estar os carros. Mas sim, não acho que vão ser pelo menos modelos de alta gama, não é? Não acho que não estamos a falar aqui de Mercedes e de BMWs e por aí, mas quem sabe? Teremos que esperar para ver e ver se eles trazem isto para cá também. Se trazem cá. Boa. Muito bem. Passamos então aqui ao próximo tema que trouxemos, que também é de veras interessante de se debater. É trazido por um blog, que é o Económico Financeiro, em que fala da Starlink. Para quem não sabe, a Starlink é uma empresa da Tesla, ou seja, Elon Musk, que tem um projeto de fornecer ligação à internet usando satélites localizados a 500 km de altura. E a primeira tentativa de lançamento para a órbita da Terra foi a semana passada. Então o Pedro Cosme Vieira, que é professor na Faculdade de Economia, escreve aqui alguns pensamentos sobre isto. Ele diz que a ideia parece boa, mas tem vários problemas em que ele põe em 3 temas. Diz que os satélites são muito caros, primeiro, não duvido que sejam, mas também quando estamos a falar de Elon Musk, nada parece caro para ele, né? Ou para o bolso dele, tudo é execuível. Diz também que a maior parte da Terra não tem habitantes, logo será uma ineficiência grande até a nível económico não fornecer internet a tanto espaço onde não existe ninguém. E também diz que não se aplica nas cidades, pois a fibra óptica é muito melhor e muito mais barata. Ora bem, eu trouxe este tema, eu gostei deste tema porque me parece a mim que há aqui algumas deliberações sobre este assunto feitas pelo Pedro Cosme Vieira que estão um bocadinho fora daquilo que eu acho, que é a maior parte da Terra não tem habitantes. Mas eu acho que há aqui uma grande vantagem em fornecer internet a sítios remotos. Primeiro porque atualmente acho que é um direito que toda a gente deverá ter também, não é? É um bem essencial. É um bem, exatamente, é um bem essencial e que lá está, que se transforma até num direito a toda a gente a ter. E também vai ajudar à investigação e à troca de informação em partes remotas da Terra, como é os polos, não é? E nós sabemos que existem lá equipas de investigação científicas que estão a investigar os problemas do clima e não só. E eu acho que isto poderá ajudar e acelerar aí muito essas problemáticas e a troca de informação. Não sei se tens, como estávamos a dizer, estavas-te a focar um bocadinho no bem essencial. Será que Elon Musk aqui, o seu principal objetivo é pensar nas pessoas que não têm acesso direto ou de alguma maneira, ou têm um mau acesso ou não têm acesso nenhum, ou de alguma maneira Elon Musk está a tentar rentabilizar alguma coisa que nós não estejamos a ver? Pois não sei, não parece, assim, à primeira vista, que seja uma questão de filantropia, não é? Ou seja,
parece-me que à partida o Elon Musk mete-se nas coisas não só para inovar e inova imenso, mas também não quererá perder dinheiro. Mas vamos lá ver uma coisa. Embora esta partida possa parecer uma coisa descabida ou fantasiosa quase, não é? Andar a semear balões para distribuição de internet, isto é um assunto que já tem, enfim, o tema, ou a gênese disso já tem muitos anos. Passar disto à prática é que demora até a tecnologia ter um preço compatível com o benefício que se pode retirar daí. Benefício não só económico, mas social, neste caso. Certo, eu queria só dizer, desculpa de interromper-te, que tu falaste em Diz. balões e estamos a falar de satélites, e é o que a Starlink vai fazer. Os balões é exatamente o contraposto do Pedro Cosme Vieira, que diz Sim. que isto já existe de certa maneira e à partida será economicamente muito mais viável pelos balões, mas eles trazem uma série de outras problemáticas também à qualidade do produto, que a Starlink também ainda não tem, atenção. Mas o objetivo é ter. E não tenho dúvidas que Elon Musk, sendo Elon Musk, irá conseguir ter a qualidade nesse produto. Mas, sim, só para fazer esse reparo, que há bocado disseste de balões, e balões é exatamente aquilo que o Pedro Cosme Vieira contrapõe. No entanto, já sabemos que o Elon Musk é megalómano, não tem barreiras, e eu não tenho dúvidas que isto será algo que ele se mete e que irá ter sucesso. E também li num artigo que já se pode aceder à Starlink cá em Portugal, embora a qualidade do serviço é fraca ainda, é fraca. Repara, o exemplo que eu queria dar, e eu agradeço a correção, porque eu estava-me a focar apenas na questão dos balões. Há uma porrada de anos, quando os telemóveis começaram a democratizar-se no mundo ocidental, rapidamente passaram a ser o paradigma para as comunicações em sítios com menor poder de compra, como em África. Isto porquê? Porque rapidamente se percebeu que era mais simples começar a instalar e plantar torres de comunicação do que estar a estender cobre ou eventualmente já fibra entre povoações que por vezes estão afastadas e onde os acessos são difíceis e há uma data de obstáculos que tem que se ultrapassar. E, portanto, às vezes estas inovações, mesmo que nos pareçam muito fora da caixa, são de facto a solução para, enfim, neste caso, para se democratizar a comunicação, que é, como referimos no início, algo imprescindível hoje em dia. Claramente, discutindo em termos económicos, a minha pergunta era mais, será que, e tu respondeste logo, será que Elon Musk está a fazer alguma coisa pura e simplesmente por ser um bom rapaz, ou está aqui a tirar alguma coisa de qual a gente não está a ver, mas está a pensar muito à frente, e nós sabemos que ele pensa muito à frente, já provou isso mais do que uma vez, e certamente será isso, e foi por isso que eu gostei de trazer este tema para cima da mesa esta semana. É difícil dizer se é uma coisa, se é uma tecnologia que vingará ou não. O que te posso dizer é que, tal como tudo, os custos de acesso, obviamente, que vão diminuindo com o passar do tempo, e é um bocadinho como os carros elétricos, como as viagens espaciais, parece que rapidamente se tornam acessíveis ao comum dos mortais. Portanto, exatamente. Vamos acompanhar. O mundo evolui por caminhos, às vezes, que nós não estamos Vamos acompanhar. Exatamente. Muito bem. Elon Musk, se o serviço for de qualidade, eu arrisco. E já agora podemos convidar o Elon Musk também para ser ouvinte aqui esta semana. Exatamente, já que ele parece que só vai ao Rogan, eu acho que não. Até para ele melhorar o português dele e tudo. Exatamente, não tenho dúvidas que o faria. Muito bem, então teremos mais um tema. Desta vez
trazemos que há uma alteração nas etiquetas energéticas dos eletrodomésticos. Eu vou-te passar a palavra, Paulo, já que tu selecionaste esta temática. Sim, não, já temos, começou esta segunda-feira, uma nova etiquetagem para alguns eletrodomésticos. Temos aqui, nós depois vamos deixar nos links, os links, né, nos comentários do programa. Temos aqui uma notícia do Observador que nos dá conta disso mesmo. Portanto, as etiquetas energéticas vão passar a ter uma nomenclatura diferente. Ou seja, vamos deixar de ter o A+, o A++ e o A3+, e vamos passar a ter simplesmente uma classificação de A a G para alguns equipamentos. O que é que isto muda? Isto não muda, antes de mais, não muda a performance energética dos equipamentos, não é? Eles simplesmente vão ter uma nomenclatura diferente, e por isso, que é a relevância disto tudo, uma percepção diferente da parte do consumidor. O que é que as pessoas estavam a perceber, ou quem trata disto estava a perceber? Que para o consumidor optar ou escolher entre um equipamento A+, ou A++, era difícil perceber. Exatamente, era perceber a diferença. Eu falo um bocadinho por mim, porque quando tinha que comprar um eletrodoméstico, desde que fosse A, eu já ficava satisfeito. E agora, se calhar, a exigência aumenta, não é? Um bocadinho quando estamos à procura. Totalmente. E diz-me uma coisa, é algo que tu tenhas em consideração quando compras um eletrodoméstico, a etiqueta energética? Sim, e muito mesmo. E tentava já que fosse quantos mais, melhor, não é? Quantos A mais, certo, melhor. Mas de facto eu acho que isto ajuda muito e traz, lá está, um grau de exigência maior às marcas e também porque eu acho que o consumidor vai procurar a maior eficiência e desta forma é um bocadinho mais. Portanto, quando eu acho que cheguei a comprar um frigorífico ou talvez uma máquina de lavar que era A+, e essa passa a ser C agora, não é? E se calhar agora, pelo menos psicologicamente, já tinha aqui um entrave em C, se calhar então preciso de algo mais, melhor, não é? Exatamente. Esta notícia do Observador lança aqui um número muito engraçado, onde diz que em média as etiquetas energéticas ajudam cada família europeia a economizar até 285 euros por ano. É um número... É um valor considerável, já. Muito, muito considerável. Estamos aqui a falar de um teto máximo de poupança, vá. Mas... Sim, mas provavelmente já compensa o dinheiro que nós não escolhemos dar, não é? Por ser um produto mais caro. Não é? Portanto, ao final de um ano, se calhar já compensou ter comprado mais caro, muitas vezes. Também é bom de referir que isto, para já, aplica-se só a 4 categorias de eletrodomésticos que eu estava aqui a tentar encontrar, mas isto vai ser alargado, entretanto, faseadamente vai ser alargado a tudo que tenha classificação de eficiência energética. Exatamente, ela não se refere ainda, por exemplo, às lâmpadas. Exatamente. Quando tu comprares as lâmpadas, estas etiquetas não se referem ainda a isso. No entanto, já é algo bastante útil. Até alguns eletrodomésticos desde o ano passado já vinham com 2 etiquetas, que eram essas A triple mais ou se fosse uma A mais só, já vinha também com um C. Portanto, quem encontrasse e não soubesse o que é que estava a passar, quem comprou um eletrodoméstico desse que veio com 2 etiquetas, é exatamente por isto, porque estamos no período de transição. De transição, momento. Exatamente. Eu gostava de fazer, era aqui uma analogia para o setor imobiliário também, até por causa do nosso patrocinador de hoje, que as casas também são etiquetadas, por assim também dizer, têm etiquetas, exatamente. por estas categorias, mas ainda detém o A+.
E tudo tem a ver também com a eficiência energética. Claro que os parâmetros de avaliação serão ligeiramente diferentes, de avaliar uma casa de um eletrodoméstico, mas pergunto-me se essa transição irá ser feita também para o mercado imobiliário. Acho que faria todo sentido também. O que é que tu achas? Acho que sim, é claro, a exigência vai aumentar, portanto, à medida que começamos a ter cada vez mais casas com a classificação máxima e, portanto, precisemos de criar novas categorias, o A++, o A+++, é claro que vai haver necessidade de reposicionamento. Não sei se vai ser já tão necessário, tão urgente como foi com os eletrodomésticos, mas parece-me natural que isso aconteça. Sim, o que eu gostava era ver uma Uniformização. Exatamente, peço desculpa, muito obrigado, Paulo. Com certeza. Das etiquetas, porque acho que ambas se referem à mesma coisa, à eficiência energética, embora em dimensões diferentes, mas acho que faria todo o sentido elas terem a mesma nomenclatura, por assim dizer. Muito bem. Algo mais que queiras dizer sobre este assunto, Paulo? Não, acho que é simplesmente nós também tentamos trazer, até porque temos uma rúbrica sempre, ou vamos ter aqui uma rúbrica para tentar deixar algumas achegas de poupança, e este tema é particularmente interessante nesse sentido, ou seja, estarmos atentos à etiquetagem dos eletrodomésticos na altura da aquisição, pode-nos ajudar a poupar uns trocos durante o período de utilização desses eletrodomésticos. Portanto, sem dúvida. E lá está, como eu digo, essa eficiência pode compensar quando o eletrodoméstico é mais caro, mas ao final de algum período já recuperamos o investimento por ele ser mais caro em comparação a um eletrodoméstico que tenha uma eficiência menor e, por consequência, uma etiqueta de categoria menor. Muito bem, então outro assunto outra notícia que eu trago esta semana é os vistos Gold, que iriam mudar as regras dos vistos Gold para investimentos em Portugal, ou seja, Lisboa e Porto iriam ficar de fora desses investimentos, até para também promover investimentos fora dos grandes centros urbanos, e faria todo o sentido também. Mas, no entanto, e também eu acho que um bocadinho devido à pandemia, alteraram e prolongaram esse prazo para janeiro de 2022, ou seja, só vão aplicar essa lei em janeiro de 2022. Escreve o videoeconómica.pt pela Susana Almeida, escrevem que será atirado lá para a frente, e eu creio que será uma medida para ajudar à recuperação económica face à pandemia. O que é que tu achas desta medida, que poderá ajudar a trazer alguma dinâmica à economia? Eu tenho uma opinião sobre os vistos Gold, que é a seguinte: tenho alguma resistência à atribuição de benefícios pela mera aquisição imobiliária. Entendo que isso pode trazer, claro que gera negócio. Não sei até que ponto o negócio que gera depois se vai perdurar. Enfim, é um momento É uma coisa pontual, não é? Quase isolado. Entenderia muito mais a atribuição de um benefício pela geração de emprego, por exemplo. Sim, concordo. Em parte concordo. Que faz mais sentido. Em parte concordo, é verdade. E sabemos que provavelmente
a maior parte desses investimentos, é como tu dizes, são coisas pontuais, e se calhar muitos até investem porque o podem fazer e depois nem põem cá os pés até só para terem o visto para circularem na União Europeia e também já houve algumas polémicas associadas aos visto gold, mas acho que também há aqui uma intenção, e a Susana Almeida refere isso no artigo da vidaeconómica.pt, que refere que poderá haver aqui uma tentativa de aliciamento também ao mercado britânico, visto que eles agora não pertencem à comunidade europeia, não é? À União Europeia, e poderá ser aqui uma estratégia também favorável a trazer investimento britânico, não só de esse investimento pontual, não é? Mas como trazer para aqui algum negócio, porque as notícias também vão chegando, é que as coisas, a adaptação não está a ser tão fácil quanto se julgava a ser, e poderá atrair algum investimento até de algumas empresas. Sem dúvida, esta questão que é aqui falada de se descentralizar também é importante, porque temos coisas muito positivas, que é recolher esse investimento, que é aqui contabilizado quase em 700 milhões de euros em 2020, mas depois temos o verso da medalha, que é criar algumas assimetrias, sobretudo onde a pressão imobiliária já existe com maior incidência. Estou a falar, obviamente, dos grandes centros populacionais, como Lisboa e Porto. Ou seja, nós portugueses não temos o poder de compra que tem grande parte dos congêneres europeus e fora, obviamente fora da União Europeia. Temos gente com... Estamos a competir com este tipo de poder de compra, que depois transforma as cidades pode transformar, ou começa a transformar também em sítios onde é mais difícil viver, onde é mais difícil comprar, onde é mais difícil arrendar. E, portanto, segundo eu percebi, esta quase vedação ou este impedimento de se atribuir esse benefício para as grandes cidades também parece interessante, porque de certa maneira obriga entre aspas, os investidores a procurarem alternativas fora destes grandes centros populacionais. Sim, acho que faz todo o sentido nós, como país e o governo, tentarmos dinamizar áreas que estão em pleno... Não lhe quero chamar de desertificação, mas quase, não é? Porque cada vez as cidades têm mais população, as grandes cidades têm mais população, e o interior cada vez está mais deserto, e são algumas partes, ou muitas partes mesmo, são autênticas pérolas que merecem ser dinamizadas de outra forma, e gente a aprender a viver também no interior, porque também tem o seu valor, e mais tarde, então, a partir de janeiro, poderá ser dinamizado através desta lei, que não irá permitir que os vistos gold investam no Porto e em Lisboa. Gostava de fazer aqui um intervalozinho, até porque este tema também vem de encontro ao nosso patrocinador de hoje. Volto a dizer que este programa é-nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que a Dignos Domos tem uma quantidade de serviços ao seu dispor, como o estudo do mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Muitas vezes nós vemos imóveis à venda durante muito tempo e perguntamos-nos por que será que está à venda há tanto tempo, e muitas das vezes é exatamente isso, porque os clientes, as pessoas não fazem esse estudo de mercado e metem um imóvel acima do preço,
e fica exatamente muito tempo à espera de encontrar um comprador. A Dignos Domos faz também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, e sabemos que há vários processos burocráticos. Aliás, eu acho que se calhar muita gente nem sabe a quantidade de papelada que é preciso só para vender o seu imóvel. Coisas como o certificado energético, a licença de utilização e os registros prediais, a Dignos Domos trata de tudo por si, não precisa de se preocupar com nada. Faz também a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, vídeos, virtual tour e o home staging, que são coisas que se usam muito hoje em dia, e principalmente agora em tempos de pandemia, que não se podem visitar os imóveis fisicamente. Então a Dignos Domos faz vídeos, faz uma tour virtual e também ajuda a fazer o arranjo do seu imóvel para gravar estes vídeos desta tour virtual, e também para a fotoreportagem, para que tudo fique bonito e apelativo aos compradores. Fazem também a qualificação dos clientes compradores, o que para mim é um serviço que não tem preço, porque quando nós pomos um imóvel à venda por nós próprios, eu já passei por isso, sem recorrer à mediação imobiliária, ligam-nos tantas vezes, o telefone não paga, e muitas vezes querem visitar a casa, e nós abrimos a nossa casa e não qualificamos o comprador, e muitas vezes há pessoas que só querem ir ver casas e não estão propriamente interessadas no negócio em si. A Dignos Domos elimina esta problemática, qualificando os clientes, portanto só irão fazer uma visita ao seu imóvel se este tiver condições para negociar consigo. As visitas são sempre acompanhadas pelo responsável do imóvel e posteriormente irá receber um relatório com o feedback de todos os visitantes. Tratarão também do contrato promessa, compra e venda e também da marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz-lhe sem cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. E hoje, caros ouvintes, caros espectadores, cara audiência, a Dignos Domos tem uma oferta especial para si. Visitem dignosdomos.pt/estudo de mercado e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado e terão gratuitamente uma avaliação do seu imóvel para o poder pôr à venda, ou então não. Muito obrigado, Dignos Domos, pelo apoio ao Esta Semana na Economia. E então, muito obrigado. Grande shout-out para o nosso patrocinador. Sim, muito obrigado. Passamos então aqui ao tema seguinte, que vem do Jornal de Negócios, que se calhar passo a ti, Paulo, para tu introduzir este tema. O que achas? Ora, estamos a falar de... Diz-me lá, que eu estava aqui à procura na cábula. Não faz mal. Poupança, o tema número 5. Sim. Poupança com juros pode ter os dias contados. Temos aqui umas notícias que se podem encadear umas nas outras. Esta notícia do Jornal de Negócios diz-nos que, enfim, nos últimos 3 anos o governo tem conseguido baixar sempre a fatura dos juros da dívida. Isto porque, de facto, temos a Euribor no estado em que está. Mas isto é algo que parece ter os dias contados. Ou seja, estes tempos de juros, por vezes até negativos, estão a acabar. Temos aqui tempos difíceis em termos de gestão da dívida. O que é que Exatamente. tu achas? Tenho havido muitos alertas em relação às taxas de juros. Temos visto algumas indicações que algo poderá brevemente mudar, o que
poderá desencadear algo muito, muito grave, não é? Até, até mesmo no nosso, mesmo para quem não tenha investido ou esteja à procura de investimentos, aquilo que tem investido, como por exemplo o crédito à habitação, poderá, como já vimos anteriormente, em outras fases de crises, né? Se efetivamente se efetivar uma crise, não é? E as taxas de juro começarem, basta virem ligeiramente para o positivo, para que haja um pânico grande em vários setores do mercado. Por outro lado, e podemos não abandonar já este tema, mas temos aqui uma notícia que também diz, está entrelaçada com esta, que nos diz, é uma notícia aqui deixa eu ver se eu não me engano, do economiafinanças.com, que diz o seguinte: nunca houve tanto dinheiro em depósitos a prazo em Portugal. É quase, parece que o pessoal se está a preparar aparentemente para o que pode vir. Não sei, eu não sei, enfim, é quase um contrassenso, numa altura em que as taxas de depósitos a prazo, e já vamos falar também disso, Sim. estão em mínimos históricos, não é? Exatamente. Alguns bancos dão pagam algum juro ainda por nós termos lá o nosso dinheiro guardado. Ou seja, no momento em que nunca se deu tão pouco, é quando se faz mais. É quando se poupa, é quando se tem mais em neste tipo de poupanças, estamos a falar simplesmente em depósitos a prazo. Ou seja, que ilações é que nós podemos tirar daqui? Se calhar, a primeira, o mais evidente que eu tiro é: as pessoas estão a privilegiar sobretudo a segurança, ou seja, a segurança que sentem por terem dinheiro num depósito a prazo e saberem que este está coberto até ao teto máximo de 100 mil euros por depositante e por instituição financeira. Porque de resto não estão a retirar dividendos dessas poupanças. Certo, eu acho que também, por estarmos num período incerto, não é? Principalmente o ano passado e este ano ainda é uma incerteza também, eu acho que as pessoas deixaram de investir e arriscar em coisas que têm um certo nível de risco e sentem-se mais confortáveis então em aplicar o seu dinheiro neste tipo de economia que rende, sim, comparando com outros tempos rende muito pouco, mas eu acho que será mais um fator de confiança, não é? É segurança, eu acho que exato, sim, é segurança. É segurança, eu acho que sim. Lá está, isto pode eventualmente, assim que recuperemos a confiança, que ultrapassemos a questão da pandemia, ou que ela passe pelo menos a ser mais uma coisa desconfortável e não uma ameaça como ainda o é, talvez isto mude. Mas de facto eu atribuo ao fator motivo confiança. ao fator confiança, sobretudo. Sim, também. Penso que sim. Também me parece, totalmente. Não deixa de ser curioso que se bate um recorde, e se tem vindo a bater o recorde quase mensalmente, da quantidade desses depósitos a prazo. Nunca chegamos a um número tão elevado de depósitos a prazo. E eu próprio estou a considerar também, porque pelo aquilo que vamos já dar a seguir à nossa audiência. Temos aqui uma dica que é um fecheiro Excel fornecido por este artigo do Economia e Finanças, que eu vou tentar mostrar-vos aqui. Sim, basicamente, tentando adiantar, é um fecheiro Excel, onde quem quiser consultar
pode ver todas ou quase todas as taxas de depósitos a prazo oferecidos pelos vários bancos que estão a operar em Portugal, certo? Exatamente. Eu vou passar então aqui a mostrar o ficheiro Excel e deixamos depois o link nas notas do programa para vocês poderem consultar na página do Economia e Finanças e poderem fazer o download deste ficheiro que eles prepararam no site, e está bastante completo. Eu acho que está mesmo muito completo, está muito bem elaborado este ficheiro. Temos aqui os prazos, podemos consultar os prazos desses depósitos a prazo, 3, 7, 6, 5 meses ou até anos, não é? O nome do produto, por exemplo, aqui temos 2% novos clientes, e depois temos aqui o que mais interessa também, que é a TANB e a TANL, que foquem-se no TANL, que é a taxa anual do rendimento líquido que isto vos irá dar. E é isto que muitas vezes nós comparamos a outros produtos de outros tempos, não é? Dos depósitos a prazo, que atualmente não tem nada a ver com aquilo que existia, não, de não é? todo, de todo. E basta olhar aqui, temos talvez este seja o melhor, 1,44, temos 1%, basicamente, 0, qualquer coisa, portanto as taxas de rentabilidade não são muito altas. No entanto, se quiserem, a informação está toda aqui, o tipo de taxa, o depósito mínimo e o depósito máximo, e também aqui os links para os produtos em si, para poderem consultar o produto em si. Tem uma informação muito completa, e depois, se quiserem, poderão então simular os juros no simulador do Banco de Portugal, que é onde eles fazem também o link para lá, e basta meterem aqui os capitais que querem investir, colocar os prazos em ano, meses ou dias, e depois preencher todo o formulário, clicar em calcular, e irão saber exatamente aquilo que podem retirar dos produtos que estão ali anunciados. Não fiquem chateados se não for muito. Nós já aqui avisamos para que realmente as taxas podem não aparecer muito atrativas, mas o que é de facto é que muita gente está a investir nelas, e fica aqui então a dica. Iremos pôr nas notas do programa para vocês poderem consultar, e desde já agradecemos também ao economiafinanças.com por ter disponibilizado este ficheiro para os seus leitores. Sim, eu só queria deixar duas achegas sobre o fecheiro, que é de facto é um repositório fantástico para compararmos e para podermos escolher de que maneira é que queremos aplicar as nossas poupanças. Que é aqui, são duas questões, então. A primeira é que neste fecheiro estão incluídos, e a meu ver bem, embora não sejam depósitos a prazo, mas estão incluídos os certificados de poupança emitidos pelo IGCP, e eu digo, e bem, porquê? Porque no fundo eles oferecem o mesmo chapéu de segurança que oferecerão os depósitos a prazo. Ou seja, a garantia não é, neste caso, de uma entidade bancária, mas é do próprio Estado. O que é que isto quer dizer? Em termos de segurança não há diferença, não é? Não há diferença, é o próprio, se calhar até é superior a segurança, porque de que forma é que podemos perder o nosso dinheiro se o Estado entrar em insolvência? Pode acontecer a bancarrota, não é? Exato. Já lá estivemos muito perto, mas penso que é insufismável, que é uma segurança que está ao mesmo nível da que nos pode dar o Fundo de Garantia de Depósitos, que no fundo é também gerido pelo sistema bancário e ultimamente em último caso pelo Estado português.
Certo. A outra chega que eu queria dar é que eu penso que, pela análise que fiz ao documento, não estão mencionadas, mas eventualmente poderiam estar, e podemos deixar esta dica também para o economiafinanças.com, que é a inclusão de contas à ordem que têm remuneração. Existem no mercado algumas ofertas muito interessantes de contas à ordem, que para já tem uma vantagem face aos depósitos a prazo, que é o dinheiro está disponível sempre, não está retido, Certo. não está preso, ou seja, Pode ser movimentado a qualquer momento. exatamente, se precisarmos de liquidez, ele está lá. E algumas destas contas têm uma remuneração também muito interessante, mesmo ao nível de alguns depósitos a prazo, e algumas delas superiores. Sim. Portanto, pode ser uma alternativa para montantes limitados, obviamente, mas como nunca é boa política, isto entronca até um bocadinho no meu blog, nunca é boa política pôr os ovos todos no mesmo cesto, se calhar uma estratégia de diversificação serão alternativas a considerar. Portanto, vamos deixar esta dica também para os autores deste fecheiro, que acho que pode ser algo a incluírem. Certo, e nós próprios podemos também arranjar aqui um compromisso para explorarmos esse tema um bocadinho mais aprofundadamente. Sim, acho que vamos trazer umas dicas, acho que vamos trazer umas dicas interessantes para, enfim, para se poder tirar mais alguma rentabilidade das poupanças que temos. Certo, às vezes nem precisa de ser nada complexo, como não são os depósitos a prazo, mas a velha máxima de pormos o nosso dinheiro a trabalhar para nós é aquilo que nós exploramos mais ou menos aqui, para que possamos rentabilizar aquilo que temos. Não, nós não gostamos de coisas complexas. Não, já toda a elaboração de um podcast já é complexo. Demasiado complexo. Exatamente. Mas não é por isso que nós viramos as costas e deixamos de o fazer. Antes, pelo contrário, vamos à luta. Não. E o mesmo deve ser aplicado ao nosso dinheiro. Não devemos virar as costas ao nosso dinheiro e aplicá-lo na luta de querermos ter um bocadinho mais, por mais que a rentabilidade seja mínima, que é de um depósito a prazo. Mais vale tê-lo ali do que o ter em lado nenhum. Sim, mas se pudermos ainda, em vez de ser um grãozinho, se puderem ser 2 grãozinhos. Exatamente. Por falar em grão, tenho uma pergunta para ti, se calhar até em jeito de terminarmos aqui a nossa conversa, que é: porquê o papo da galinha? É mesmo isso, grão a grão enche a galinha ao papo. Ah, é? A ideia foi mesmo essa, foi começar a recolher e a sistematizar algumas dicas que, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, podem, no fim de um ano, por exemplo, se quisermos dividir assim os nossos ciclos de vivência, significar a poupança. E portanto, o mote é mesmo esse: grãozinho a grãozinho, a galinha enche o seu papinho. Muito bem, e assim tem que ser, com paciência e com perseverança, lá a galinha engordará. Paulo, muito obrigado uma vez mais por embarcares nesta aventura comigo, neste que foi o primeiro programa. Espero que um dia, no futuro, possamos olhar para este programa e dizermos: era assim que fazíamos as coisas, vê lá que amadores e onde nós chegamos. Espero que faças. Mas eu queria deixar uma dica aqui aos nossos ouvintes. Estás à vontade. Tenho e como falámos em taxas de depósito neste fecheiro e enfim, na escolha que podemos fazer onde aplicar as nossas poupanças, pode haver, e acho bem que haja, é sinal que as pessoas estão atentas, pode haver muitas vezes a tentação de abrir contas em instituições bancárias para beneficiar de um depósito promocional ou de uma taxa melhor do que aquela que é praticada na instituição onde atualmente temos o nosso investimento. Mas eu queria trazer também aqui uma dica que visa minimizar custos
eventuais que possamos ter com contas que ficam adormecidas, esquecidas e que são passíveis de terem comissões de manutenção de conta. Vamos deixar aqui nas notas também um link para um site do Banco de Portugal, onde as pessoas podem consultar as contas, o mapa de contas às quais estiveram ou estão associadas. E isto permite-nos o quê? Permite-nos ver o nosso histórico bancário, ou seja, as ligações com entidades bancárias que já tivemos e que foram terminadas, contas que foram encerradas ou que ainda estão em vigor, e assim podemos, se assim o entendermos, encerrar contas que estejam paradas, que estejam sem movimento. Isto para quê? Para evitar que os bancos possam cobrar comissões de manutenção dessas contas. Eu recentemente tive essa experiência, porque tinha a convicção de que, tendo uma conta com saldo zero, esta estaria automaticamente isenta da cobrança de comissões. O que não é verdade, não é? Não é verdade. Não é verdade. Ou seja, podemos estar a acumular comissões que não são cobradas enquanto a conta está a zeros, mas, por exemplo, se tivermos algum depósito que esteja associado a essa conta à ordem, quando o depósito cair na conta, essas comissões que estão para trás em dívida podem ser cobradas. Certo. E é um alerta porque a nossa relação com a banca é também cada vez mais dinâmica. Deixámos de ter o banco para a vida toda, não é? As coisas são muito mais dinâmicas, são muito mais voláteis, mas também é fácil esquecermos que abrimos aquela conta e ela ficou lá esquecida. Portanto, este link que deixamos aqui é muito, muito relevante para termos isso em atenção, para terminarmos as contas que já não nos servem para nada e que só podem eventualmente trazer despesa. Exatamente, para os que estão-nos a ver no YouTube, estou a pôr aqui o link, base de dados de contas. Queres explicar um bocadinho o que é que se pode exatamente fazer aqui? Como estavas a dizer? Portanto, a entrada, o acesso para esta base de dados é simples, para pessoas singulares é feito através do cartão de cidadão, para quem tiver leitor de cartões, ou com as credenciais do site das finanças. Chave móvel? Não é com a chave móvel, Não? é mesmo, Okay. não funciona com a chave móvel, tem que ser mesmo com a leitura do cartão e com a introdução do PIN associado ao cartão. Okay. Ou com as credenciais das finanças, portanto com o número de contribuinte e a password associada ao portal das finanças, e depois é-nos fornecido um PDF com um mapa dividido por instituição bancária, o mapa das contas à ordem, de contas a prazo, depósitos a prazo, contas de instrumentos financeiros, contas de investimento, que estão associadas, portanto, que estão ou estiveram associadas à nossa pessoa, ao nosso... Basicamente é o nosso perfil no Banco de Portugal, não é? Certamente não teremos acesso a tudo, mas... temos às contas. Há um sítio, depois podemos falar noutro programa, acesso a responsabilidades e créditos. Aqui estamos a falar só de contas à ordem, de contas de investimento e depósitos a prazo. E, portanto, este mapa dá-nos a data de início e a data de fim, por exemplo, dos depósitos a prazo, dá-nos a data de início e a data de encerramento das contas à ordem. Se não houver data de encerramento, quer dizer que a conta ainda está ativa perante a instituição. E das duas, uma, ou nós a queremos manter ativa, porque, Exato. Enfim, ela nos é útil, ou então, se está esquecida, se não vislumbramos qualquer utilidade, penso que o melhor será encerrá-la para efetivamente evitar essas comissões que podem ser cobradas pelos bancos. Muito bem.
fica aqui a dica do Paulo Lima, do Papo na Galinha. Espero que vos seja bastante útil. Ficamos por aqui agora, Paulo? Bora. Vais encher o papo, imagino. Vou encher o papo. Exatamente. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado. Para a semana cá estaremos outra vez com mais seleção, mais algumas seleções de artigos que nós e informações que nós achamos pertinentes vos dar, um bocadinho também fora da caixa algumas vezes. Muito obrigado por nos acompanharem e até para a semana.